Vou ficar batendo na porta dos quartos. Não, mentira, não vou não. Vai dar um choque energético assim, vamos! Brincadeira, gente. A gente é flexível também, mas a gente é pontual, vai dar certo, né? Sim. Esse movimento. Mas boa noite para todo mundo. Já comecei a conversar aqui sem dar boa noite na gravação, mas é a vida como ela é, né, gente? Essa é a realidade. Então, hoje a gente sentiu de fazer um movimento aqui com o grupo para trazer sobre o trabalho energético, que é o que importa realmente, né, dessa viagem, para vocês terem em mente o que está por trás dessa peregrinação, qual é a importância dessa peregrinação, porque é uma missão coletiva, e para que o trabalho ocorra, não depende só da Dani, não depende só da Sara, depende de cada um de vocês que recebeu esse chamado, e como eu trouxe ali no grupo, quem tá ali por algum motivo, não teria entrado nesse grupo à toa, né? Para estar ali. Então, cada um tem que entender dentro do seu íntimo qual é essa semente, qual é essa energia que trouxe você até esse grupo. E a gente que está aqui ancorando o trabalho, a gente sente muita coisa de vocês, né? Eu até senti de fazer uma enquete ali para ver como é que estava esse movimento, dos passos que vocês estão dando, porque a espiritualidade, ela faz muita coisa, menos a nossa parte, né? E dentro disso a gente sente, né, que tem às vezes energias influenciando o sim total dessa experiência. Porque quando a gente faz uma escolha, a gente renuncia a muita coisa. Para a gente se firmar numa escolha, principalmente numa escolha de um trabalho de ascensão, a gente vai renunciar a muitas coisas no caminho. E a gente sabe que para vocês darem esse passo, vocês estão renunciando a muita coisa. Tem gente que está deixando o filho pequeno em casa, tem gente que está direcionando toda as suas economias para fazer esse movimento. E tanto maior o movimento, maior o mérito que vocês têm junto da espiritualidade, dentro dessa renúncia, né? E tudo isso é visto no plano espiritual. Isso é uma viagem espiritual. Para quem não sabe ainda, quando a gente faz uma peregrinação para um local sagrado, isso equivale a 1 ano ininterrupto de práticas espirituais. Vocês têm noção? Tem gente que não consegue nem rezar todo dia, quem dirá fazer 1 ano de prática ininterrupta, né? E por isso que a gente tem tantos saltos quânticos quando a gente vai para esses locais sagrados. Os vórtices energéticos, eles são uma escada ascensional para o nosso espírito. É um caminho limpo para o nosso salto quântico, para a nossa evolução espiritual. E aqui em Kali Yuga, não temos tantos locais, apesar de termos, né, quando a gente coloca na ponta do lápis, tem o caminho dos 7 chakras, tem os templos etéricos, mas, por exemplo, na minha cidade eu não tenho nenhum vórtice. A gente sabe de forma pontual onde que são que andar bastante, locais. né? Temos que andar o Brasil de ponta a ponta para achar, para ir para esses locais. Exato, exato. E na época, as pessoas às vezes passavam meses para chegar no local da peregrinação, por exemplo, lá em Israel, lá no Egito. Eles passavam meses para chegar, ficar uns dias ali e voltar depois para suas casas. Olha toda a facilidade que nós temos
atualmente para fazer esse movimento. Mas ainda assim a gente passa por renúncia, né? A gente passa por esse processo de escolha. Então, às vezes, para eu ir, eu vou ter que deixar de fazer algumas coisas que eu gosto, vou talvez ter que fazer algumas horas extras para movimentar a energia para eu conseguir ir. Cada um está fazendo um processo diferente, né? Para que isso possa acontecer. E eu senti de trazer isso para vocês, porque às vezes a gente não percebe essas energias contrárias atuando, né? Tem pessoas até que estão com um processo assim, minha filha vai estar de aniversário na semana da imersão. Para a mente, isso é algo muito grandioso. Nossa, como eu vou deixar a minha filha e não vou fazer a peregrinação? Para o espírito o maior presente que eu posso dar para minha filha é fazer essa peregrinação, né? Porque a família recebe todo o trabalho também. Vocês que estão sentindo o chamado de Shasta são os representantes da família de vocês. Vocês são os ancestrais que estão tendo o chamado para ir lá pelos ancestrais de vocês. Tenham em mente isso. Às vezes, um clã não vai conseguir todo ele ir para a peregrinação ao local sagrado. Mas se um familiar vai, isso já reverbera para todo o clã, né? E era isso que era feito antigamente. Eu estava lá no Egito, e o nosso Habib, Marcelo, estava junto comigo, ele falou que para ir lá em Meca, que é a tradição dos muçulmanos, eles às vezes não conseguem ir toda a família, então eles pagam a viagem para que um familiar possa ir para lá fazer essa libertação espiritual para todo o seu clã, né? Então, se abram para todo o movimento. Às vezes a gente recebe até presentes dos nossos ancestrais. Tem uma pessoa do grupo que o pai dela, do nada, ofereceu a venda de um terreno para que ela não pudesse ir para a viagem, né? Então, tudo isso vai acontecendo também. A gente tem que se abrir para o impossível dentro desses movimentos. Como eu trouxe para vocês ano passado, eu cocriei em menos de um mês a viagem. Para minha mente, isso não era algo possível, mas para o meu coração e para a minha fé era, e aconteceu. Né? Eu segui dando os meus passos, me colocando em movimento, fazendo a minha parte, tudo foi chegando. Mas vocês não precisam ser a Sara que fecha em cima da hora. Vocês podem ser as pessoas que têm um caminho de facilidade. Eu já abri esse caminho para vocês do perrengue, de fazer tudo em cima da hora. Vocês não precisam fazer isso tudo em cima da hora, né? Pode ser mais leve para vocês esse caminho também. Bem-vinda, Bárbara. Eu vou partilhar aqui com vocês um pouco sobre o trabalho, tá? Quem não assistiu a primeira live, é bem importante, porque lá a gente falou sobre Telos, sobre Monte Shasta, sobre Lemúria, sobre a hierarquia, né? Sobre como esse chamado surgiu, como essa missão veio e tudo mais. E aqui eu não vou ser repetitiva com vocês, tá? Eu quero apresentar o trabalho energético para vocês, tá? E eu vou ser bem breve. Se fluir ao final do movimento, a gente vai fazer uma ativação. Se eu achar que vai ser muita coisa hoje, daí a gente vai fazer num outro momento, tá? Para não ficar tarde para ninguém aí. Deixa eu ver aqui. Acho que agora foi, né? Ele não está apresentando, né? Espera aí, meu povo. Apresentar em tela cheia. E agora, tá parecendo grande para vocês ou ainda não? Ainda não. Ainda não. Que Apresentar, houve? tentou apresentar, ela não foi. Oi? Tu clicou em apresentar e ela não abriu, não foi?
Exato. Eu vou tentar de novo. Isso. Vou tentar de novo. Às vezes ela dá um bugzinho. Então, vamos ver agora. Pronto. Agora foi? Sim. Muito bom. Quem espera sempre alcança, né, minha gente? Então, eu quero que vocês tenham uma experiência nos locais. Tem muitas pessoas que levam pessoas para Shasta e que ficam em um local só, numa casa, por exemplo. A nossa imersão vai ser diferente. A gente vai ir para os locais e fazer as ativações nos locais, para que a gente possa unir o útil ao agradável, fazer o trabalho energético e conhecer locais incríveis, tá? E dentro disso a gente vai conhecer muita coisa. Só para trazer um exemplo para vocês, correlacionando com Machu Picchu. Machu Picchu, o único ponto sagrado é lá em Machu Picchu, lá nas ruínas. Monte Shasta é toda a cidade, que é uma cidade de quinta dimensão para cima. Então, todos os lugares que a gente vai praticamente são sagrados lá. O guia Andrew, que esteve conosco ano passado, ele falou: se tu aproveitar a oportunidade de estar aqui, tu vai fazer todos os momentos serem sagrados, inclusive a tua ida ao banheiro, tomar o teu banho, tudo isso pode ser sagrado aqui em Monte Shasta. Então, lá, a gente não precisa se esforçar para se conectar, porque é como se a gente já estivesse no plano espiritual em qualquer coisa que a gente estivesse fazendo. A parte boa é que eu tive o mérito de conhecer locais muito exclusivos dentro do processo que eu vivi lá ano passado, que a maioria das pessoas não conhece, né? Vórtices mais poderosos, mais escondidos, porque as coisas mais preciosas normalmente estão escondidas e precisam estar, né? Pelo menos por enquanto, com o nível de consciência que a humanidade tem ainda, né? Então, a gente vai para esses lugares também mais escondidinhos para vocês terem esse processo bem profundo, né, das ativações. O primeiro trabalho que a gente vai fazer para que vocês possam estar lá de coração e de alma é a abertura do chakra do coração de vocês, tá? Que será realizada por Jesus, por Maria e por Madalena. Esse trabalho, ele abre o coração de vocês em todas as dimensões, para que vocês consigam passar a vibrar nessa energia de nova terra, nessa energia de amor, nessa energia de compaixão, nessa energia de perdão, que também é um dos pré-requisitos para a ascensão. Sem isso, a gente não consegue nem começar a pensar em ascensão, né? O coração, ele é a chave da ascensão. Ele é o caminho do buscador da luz. Então, a gente vai começar esse trabalho já descristalizando a energia do coração, liberando essas mágoas, esses rancores, essas culpas que estão impedindo que esse fluxo natural aconteça, né? E teremos um outro momento onde a gente vai ir além, onde Mestre Eumória, Mestre Adama e os sirianos vão fazer a ativação do coração diamante de vocês também, que seria o próximo passo, né? Depois da abertura do coração, que já é esse coração do novo humano, né? Da nova consciência. A gente vai fazer num lugar muito bonito, quem quiser pesquisar depois se chama Castle Lake. Eu já acho que coloquei ali dentro do nosso grupo vídeos sobre esse lugar, mas depois eu compartilho com vocês novamente esses locais. Eu até comentei com a Dani hoje que eu estava tão imersa lá que tu esquece do celular. Eu não fiz tanto registro. Eu fiz uma e outra foto, um e outro vídeo, porque tu
não quer saber de celular, tu quer aproveitar cada segundo que tu tem ali. Então, vai ter coisas que eu vou até mandar para vocês ali do YouTube mesmo, porque tem gente que manja bem das tecnologias e sabe fazer vídeos legais para vocês irem sentindo a energia desses lugares, tá? É lindo que eu tô vendo aqui. Ó, o lago muito lindo. É lindo. É lindo. Tudo lá, tu olha, é paisagem assim que parece um quadro. Em todos os lugares, inclusive no nosso hotel a gente abre assim e tá lá a montanha, a natureza, né? Então vocês vão amar. Nós também vamos fazer a visitação do templo I Am, tá? Já vou trazer aqui para vocês que nós estamos em contato com eles para tentar entrar. Mas ali, olha, tô pedindo para Saint Germain, tô pedindo para todos os mestres ajuda, eles não respondem nem e-mail. É algo muito exclusivo, assim, mas ano passado a gente também não conseguiu entrar, mas ele por fora é lindo, tem esses anjos, tem vitrais com geometrias sagradas, e o local ao redor dele já é sagrado, então a gente vai trabalhar ao redor, e se tivermos mérito, quem sabe a gente vai conseguir entrar. A Marcele, ano passado, ela chegou a ver uma pessoa lá dentro, né, Marcele? Só que a pessoa não viu ela tentou entrar também. Vamos ver se. Cara, posso Ah, falar um pouquinho do templo? Quando a pode. gente chegou no templo com todo mundo, a minha equipe falou assim: vai lá para trás. Quando eu fui lá para trás, eu comecei a arrepiar. É do lado de fora? É. Mas a gente estava entre a Montanha Shasta e o altar do Templo Ayem. E ali, Uhum. por mais que seja do lado de fora, era uma energia, um vórtice energético muito, muito forte. E aí depois eu voltei lá sozinha, porque a Ana não tinha conseguido ir naquele dia, e tinha uma pessoa lá dentro, eu fiquei desesperada e a pessoa não me via. E a Ana recebeu a seguinte mensagem: não é para entrar, o que vocês recebem aqui fora é a mesma coisa que vocês vão receber lá dentro. Então, lógico que a gente quer entrar, mas se não der para entrar, lá fora a energia é tão forte quanto. Exato, é o local, é o campo de energia Isso. do local. Tomara que a gente tenha a bênção deles retornarem, porque eu já tentei por vários canais. Mas talvez é isso, talvez vai ter alguém lá e talvez a gente vai ter o sim para entrar, vamos ver. Mas se não tiver, a gente vai trabalhar ali fora, que já é muito especial, onde vocês vão receber a iniciação da chama violeta, tá? E dentro disso a gente vai fazer várias limpezas kármicas e transmutações no campo mental, emocional, espiritual. A gente vai trabalhar muito o corpo de dor de vocês também lá em Shasta. Porque como é o chakra base, nós temos muitos medos para liberar, escassez, questões de sobrevivência, de ancestralidade, né? Então, esse aspecto vai ser bastante trabalhado para que vocês possam fluir dentro disso, enquanto que a gente está no eu sobrevivente, no eu primitivo, também não tem espaço para ascensão, né? Então, a gente precisa liberar essas camadas do nosso ser para que a gente possa integrar o nosso eu divino. Pois bem, também teremos várias limpezas kármicas utilizando a água de Shasta. Lá nasce a fonte do rio Sacramento, e ele é um rio de limpeza kármica. Então, a gente vai trabalhar a limpeza do karma do corpo, porque a gente vai beber essa água, fazer banhos com essa água, e também receber todo o amparo de Saint Germain, porque quem manda naquele lugar é Saint Germain, que é o dono, né, praticamente da chama violeta, o ancorador, né? Então, a gente vai trabalhar bastante com a água. Teremos uma prática bem profunda para a limpeza dos medos, tá? Dessas limitações, desse corpo de dor, com o amparo de Saint Germain, de Pena Branca, de Mestre Adama. Tem muitos seres se apresentando para o trabalho e talvez até lá se apresentem mais, mas os mais presentes até agora é a Dama, Saint Germain, Pena Branca, Madalena. Dependendo do que a gente for trabalhando ali de núcleo, vão vindo seres, né, para o trabalho. E eles estão
muito felizes de poderem nos auxiliar, né? Quantas pessoas dentro da humanidade conhecem Shasta? O que é Shasta de fato, né? Menos de 10% da humanidade. Então, para os que estão abertos para esse chamado, eles estão movimentando mundos e fundos para que vocês possam estar lá conosco, né? A gente também vai fazer um trabalho de constelar a energia do dinheiro, para vocês verem o que vocês pensam sobre o dinheiro. Como é que está essa relação com o dinheiro? E dentro disso a gente vai fazer um trabalho de paz. Com certeza faremos um trabalho de paz, porque é uma energia importante da gente harmonizar, porque sem ela a gente não consegue nem fazer as peregrinações, né? E a gente fica ali naquela primeira escadinha de Maslow, só pensando em pagar boleto, em sobrevivência. A gente precisa sair desse lugar e entender que ela é uma energia. E é isso que eu quero trazer aqui para o grupo também. Por que que vocês não estão deixando o recurso chegar para a viagem? Se ele é ilimitado. Qual que é a trava? Já vão trazendo aqui para o campo, porque os mestres estão trabalhando enquanto que a gente está conversando aqui, tá? Pois bem, teremos esse trabalho de cura com o dinheiro. Os mestres do 10º raio vão estar auxiliando também, que é o raio da prosperidade. Que mais? Só coisa importante, né, gente? A gente vai ter um trabalho muito lindo no Jardim de Quanin. Esse é o lugar mais especial de todos de Shasta para mim. Ele tá no top 5, assim, dos lugares mais especiais que eu já tive a oportunidade de conhecer. Você entra num estado de paz que eu, particularmente, nunca tinha acessado nesse local. E ele é ancorado por muitos mestres. A gente chama de Jardim de Quanin, mas tem energia de Maria, tem energia de Buda, tem energia da Ama, da Índia, tem energia de muitos mestres ali fazendo esse trabalho de ancoragem nesse jardim. E ali a gente vai fazer a limpeza kármica com a Quanin, tá? No nosso ser, com a gente com a nossa energia, a gente com a energia dos nossos pais, a gente com a energia dos nossos ancestrais, com pessoas que a gente tenha prejudicado em algum nível também, e com a energia de Deus, que às vezes a gente também tem questões, né, com a espiritualidade, principalmente pessoas que se conectam com esses trabalhos espirituais, normalmente têm ainda karmas com a espiritualidade. E quem vai estar nos amparando também vai ser os pleidianos e mestre Adama nesse trabalho. A gente vai fazer um trabalho da ativação das 12 fitas do DNA de vocês também, tá? Para que vocês possam começar a recuperar as habilidades adormecidas que vocês já têm. Porque isso era um processo aberto na Lemúria, a gente foi perdendo essas capacidades. Então, ali a gente vai estar ativando esse caminho do relembrar dessas fitas de DNA, tá? Depois, a gente vai ter um trabalho de limpeza uterina e da ancestralidade materna e paterna com as mães divinas, mais fortemente com Isis, Madalena, Mãe Maria, Rovena e Quanin, tá? Essa parte vai ser muito gostosa, ser um movimento de voltar para o útero mesmo da grande mãe, é muito gostosa essa energia, tá? Que mais? Homens também, tá? Homens também têm memórias uterinas, tá, Ti? Não é só para as mulheres, só para deixar claro, às vezes os homens têm essa dúvida, né? A gente também tem essas memórias e precisamos liberá-las também, né? Eu não sei se vai dar para ver aí na apresentação, mas nesse local é uma pedra que está cheia de mãos incrustadas. Olha como é interessante. É interessante, uma, duas,
Muitas mãos, muitas mãos. Vocês vão ver, são muitas mãos e ninguém sabe como ficou esse registro lá. Eu sinto que é uma pregação de peça de Adama, provavelmente, para as pessoas ficarem se perguntando do porquê que estão aquelas mãos ali. Eu e a Marcele, particularmente, tivemos uma experiência muito forte nesse local, onde a gente recebeu uma manifestação de Mestre Adama ali nos questionando o que a gente estava fazendo ali, o que a gente estava achando de Monte Shasta, o que a gente estava esperando do lugar, né, Marcele? Várias perguntas, assim, ele foi fazendo para a gente, só eu e ela vimos, Foi mas ninguém incrível. viu. Depois eu mostro a foto, a carinha do Mestre Adama, o cabelinho assim prateado, foi bem curioso. Então lá tem coisas que acontecem que a gente não consegue explicar depois, só quem está realmente nesse caminho da espiritualidade, talvez E, entenda Sara, o que a gente está falando, né? fala um pouquinho para eles que ele apertou nossa mão e a gente tem códigos. Sim. A gente tem códigos. Passado. Conta tudo. Então, o Mestre Adama, ele tem um processo de despertar um tanto curioso. Isso já aconteceu com a Helene, com a mãe da terapia multidimensional, em que ela estava num workshop da Aurélia Louise Jones, e ela sentiu o Mestre Adama apertando a mão dela e ele pedindo para ela passar por muito tempo apertando a mão das pessoas, passando esses códigos de luz através do aperto de mão que ela desse nas pessoas que ela cruzasse o caminho após ele passar, né, os códigos de luz. E esse senhor que apareceu para nós lá em Monte Shasta, que era claramente a energia de Mestre Adama, canalizada ali através dele, ele também apertou a nossa mão, e depois que a gente foi entender o que ele tinha transmitido ali para a gente, né? Foi bem curioso o movimento. Mas, enfim, nesse trabalho a gente vai fazer a liberação da nossa linhagem, tá? A gente vai fazer a libertação dos nossos antepassados, tanto de carne, da nossa família materna e paterna, como dos cósmicos, da nossa família de alma, tá? Com o amparo do Mestre Adama e do Arcanjo Miguel, porque o campo ancestral, ele pesa muito. Ele pesa muito. Quando a gente vê, a gente está reproduzindo um padrão e a gente nem entendeu por que a gente fez isso. Estava tendo uma conversa, inclusive, hoje de manhã com uma prima minha. Ela disse, é impressionante, eu sou igual à minha mãe. Eu fiz exatamente tudo que eu não queria fazer, mas eu fiz que nem a minha mãe, nas coisas, né, que ela não gostaria. E é isso, é um campo que arrasta. E por isso que a gente precisa trabalhar esse campo para que a gente possa conseguir se libertar do Matrix também, né? E a gente sente tudo que eles sentem do outro lado do véu, a gente acaba sentindo também em algum nível. Às vezes a gente está triste, não entende de onde vem essa tristeza, ou a gente busca vícios e não entende porque a gente está buscando esses vícios, né? Então é um trabalho bem importante que a hierarquia vai estar nos auxiliando, tá? A fazer, seja da nossa ancestralidade terrena como da de alma, que com certeza vão ter pessoas de vários lugares ali no trabalho, talvez de Pleiades, de Sírios, de Arcturus, a gente não sabe, isso também não é o ponto central do trabalho, mas onde haja dor dentro da nossa linhagem, a hierarquia vai estar auxiliando, né, para que a gente possa liberar todas essas energias. Oi, Cris, bem-vinda. A Cris, inclusive, vai estar trazendo códigos de Santiago para gente. Ela tá numa peregrinação, vai estar numa peregrinação super intensa, vai vir de Santiago direto para Shasta, né, Cris? Nossa, gente, vai ser realmente um desafio, viu? Vai ser uma fênix, vai ser um renascimento, né? Pois é.
Mas é merecimento. É isso, é isso. Depois você descansa, Cris. Depois Não, vou você descansar descansa. quando eu voltar para casa. Depois de um mês. Isso aí. Senhor Jesus. Jesus no comando. É Jesus isso no aí. comando. É isso aí. Mas vai ser muito bom, tenho certeza. Vai ser muito bom. Com certeza, com Né? certeza. E tem um motivo maior para tudo isso, né? Sim. Inclusive, eu estava até questionando assim a minha equipe o porquê dessa pressa. Para quem não sabe, tipo, esse ano eu tive, né? Fui orientada a ir para o Havaí, fui para o Egito, aí veio, né, o grupo de Shasta e eu pensei, nossa, isso já é muita coisa. Imagina, 3 viagens. Para quem não viajava até pouco tempo atrás, isso é muita coisa. Tipo, isso me tira do meu lugar de conforto, me tira da minha rotininha, me tira das minhas práticas. Aí eu pensei, não, 3 já está mais do que bom, depois eu vou aterrar e ficar aqui na minha casinha, na minha caverninha, nas minhas práticas. Para quê? Depois disso ainda tem mais 2. E aí eu questionei, qual que é o ponto? E eles falaram, a nossa alma tem pressa, a gente não tem tempo a perder aqui na matéria. E qual que é a questão? Nós temos uma janela ascensional. E ela vai se fechar em algum momento. Não que a gente não possa mais ascensionar, mas é um portal que está ativo até 2026, segundo muitas hierarquias. E por isso que as peregrinações estão vindo muito forte para os buscadores da luz. Porque quando a gente vai para esses lugares, a gente tem saltos quânticos por nós, mas por toda a nossa família, seja de sangue ou de alma, né? Então, eu também entrei em resistência, e talvez o ego e a mente de vocês também estejam, mas por que agora? Ai, mas para quê? Vou ter que ralar tanto para fazer essa viagem, vou ter que renunciar a tanta coisa. Mas é agora que o trem está passando. É nesse momento que o trem está passando. Né? E a nossa alma, ela já se distraiu muitas vezes, em várias encarnações. Mas graças a Deus agora a gente está nesse caminho do relembrar, com essas tantas possibilidades de cura para o nosso ser, né? E aqui tem uma grandiosa que vai estar olhando para toda essa questão do nosso chakra base, da nossa linhagem, do nosso eu sobrevivente, desses pontos em que a maioria dos seres ainda está aprisionado dentro do Matrix, né? Mas, pois bem, nesse lugar lindo, maravilhoso, que é MacLeod, depois vocês podem dar uma pesquisada para quem gosta de dar, quem é mais capricorniano, quer saber de mais detalhes, aí podem pesquisar sobre a MacLeod. É um lugar muito lindo, que tem árvores, que eu esqueci, Uppsala é o nome da espécie, é uma que tu não consegue abraçar, de tão gigante que ela é. Nesse lugar. E a presença dos xamãs é muito forte. Então, nesse local, quem vai entrar vai ser pena branca para o trabalho, tá? Com os pleidianos, com os devas, com os elementais, para fazer um trabalho de regulação dos elementos do nosso corpo, fogo, terra, ar, éter, água, tá? E trabalhar nessa questão que impacta grandemente no nosso corpo físico, né? Na nossa saúde, e nos auxiliar nessas transmutações mais densas do nosso campo de energia, né? Questões que talvez estejam ali precisando de limpeza. Quem gosta de água vai poder entrar na água também, tá? Mas já vou dizer que é em torno de 6 graus a água, ela é geladinha. Ano passado muita gente entrou, eu só fui até o quadril, mas eu entrei, tá? Para fazer a minha limpeza. Então vai ser bem bonito ali nesse local também. A gente vai passar o dia ali. É bem gelada, Ti. Tem que ter coragem. Menina, até só de água nem tá gelada, meio que fria, eu já não gosto. Agora, água gelada que você convive aqui, tá
É tudo quente aqui em uma pessoa, meu Deus. A Dani já disse, vamos trabalhar a alquimia, vamos fazer essa água esquentar. E eu voto sim. Vocês vão me ajudar nessa intenção e a gente esquenta a água. Vou ter que voltar aos treinos de imersão no gelo. Vai ser uma crioterapia, exatamente. Mas para quem gosta de água quentinha, que nem eu, no nosso hotel tem uma piscina térmica e com certeza em alguma das noites a gente vai aproveitar essa piscina lá para curtir um pouco da água também, tá? Que mais? Aqui. Nós vamos também ter um trabalho. Vocês vão levar 2 cristais para a viagem. Um para deixar em Shasta, para vocês terem essa ponte com Shasta, e um que vai receber a ativação de todos os lugares onde a gente vai ir, lá em Shasta, mas em que Maria vai também fazer a ativação dele para ele ficar vibrando de 5ª dimensão para cima, tá? Tá bom, amiga, bom atendimento. Depois eu subo a gravação. E esse cristal vai auxiliar vocês nos trabalhos que vocês fizerem, para quem é terapeuta ou na autocura, tá? Vai ser um cristal com esse elemental desperto, para que vocês tenham esse amigo, né, desse reino dos elementais auxiliando vocês na jornada de vocês, tá? Então, já vão começar a fazer um desapego aí, porque um cristal vai ficar em Shasta e um vai receber a ativação. Vocês vão saber qual. Vão se conectando aí. Depois disso, a gente vai também receber o trabalho de Mãe Maria para fazer a regulação e a ativação dos cristais do nosso corpo. Nós também temos cristais dentro do nosso corpo, principalmente a pineal, que precisa ser descristalizada. Precisa, para que a gente possa acessar a nossa intuição, acessar nosso eu superior, acessar a conexão com a fonte. Então, a gente vai fazer um trabalho de descristalização da glândula pineal com Mãe Maria, tá? E teremos um dia muito especial. A gente vai passar o dia nesse lugar. Também é, assim, ó, o top dos lugares que eu já tive a oportunidade de ir. Eu não sei se vocês conseguem ver. Essa foto foi eu que tirei. Tem dois mestres descendo aqui. Vocês estão vendo? Que tem, tipo, Sim, um tá cone. na nuvem, tipo como se fosse um tornado ali nas nuvens. Como se fosse um Exato. patinho. Vocês já viram isso em algum lugar acontecer? Lá em Shasta acontecem essas coisas. E entraram 2 seres ali dentro da montanha naquele momento, né? Para quem tem as faculdades abertas, conseguiram enxergar a entrada deles por ali. Então a gente vê muitas dessas manifestações. A gente vai numa noite também fazer uma fogueira e avistar as estrelas, quem sabe ter algum presente da hierarquia com relação a isso, vamos ver. Mas acontece muitas coisas, como essa da foto lá, né? E só quem vai sabe, né? E nesse local fica o Templo de Jade, que é o Templo de Telos. Vocês já devem ter escutado falar sobre ele. É um templo etérico que ele é todo feito do cristal de jade e que faz curas de corpo físico, mental, emocional. Então, a gente vai ter essa conexão, principalmente para liberar as dores da Lemúria e da Atlântida, que a maioria dos seres encarnados ainda carrega como experiência de dor, e a gente está precisando purificar isso. Essas energias talvez também estejam se manifestando para que vocês não cheguem a Shasta. A Dani, inclusive, né, estava sentindo muita coisa logo que eu convidei ela para me auxiliar. Porque quando vocês curarem esse fractal, vocês vão recuperar também toda a luz desse fractal. E a gente tem medo do nosso poder. Porque o que foi o processo de Atlântida e Lemúria da queda? Foi o poder. Mas a gente não vai mais usar isso com fins egoístas.
Esse poder vai estar conectado com a nossa chama trina, com o nosso eu divino, a serviço do Cristo, a serviço da consciência crística. E é isso que vem nas sensações de vocês de autossabotagem. Que vocês realmente não vão voltar mais os mesmos de lá. Mas vocês vão voltar na melhor versão possível. Depois dessa experiência. Tá? Então, a gente vai estar trabalhando bem forte essa liberação dessas dores da Lemúria e da Atlântida, ou da mônada de vocês, né? Às vezes não foi o nosso fractal que viveu, mas foi uma parte da nossa alma que viveu essa experiência nessas civilizações, e Mestre Adama e os lemurianos vão estar auxiliando nessa limpeza, tá? Depois disso, a gente vai fazer um trabalho de ativação dos 12 raios ao redor do portal de entrada da cidade de Telos. Vocês vão ancorar um dos raios na viagem, depois vocês vão saber qual raio vai ser. Isso vai trazer muita cura para vocês, para todos nós, porque a energia que vocês vão estar trazendo para o trabalho vai ser uma energia que todos os participantes estão precisando. Esse trabalho não é só para vocês. Esse trabalho é um trabalho para o coletivo, e isso eu quero deixar bem claro para vocês. A gente vai receber curas individuais, mas a gente vai projetar toda a cura que a gente fizer lá na grade planetária, para que esse trabalho seja espalhado para a grade planetária. Então, vai ser por nós, pelos nossos ancestrais, pela nossa família e pelo planeta, tá? Então, é um trabalho planetário que a gente vai estar ancorando lá, principalmente nessa ativação dos 12 raios. Esse trabalho é um trabalho bem profundo, que eu fiquei ali, não vou fazer, não vou fazer. Tu vai fazer, daí tá bom, vou fazer. No início eu dou uma espernhada, mas depois eu concordo com a hierarquia. Os meus alunos que sabem, né? Se veio é porque a gente dá conta. Então, nós vamos dar o nosso melhor lá, todos que estiverem comigo. Nós também vamos fazer a conexão com o disco solar Emanashi, que fica dentro da montanha. É um disco que ancora a frequência dos 12 raios. Então, apesar de Shasta ser o chakra base, ele tem a frequência dos 12 raios dentro da montanha. Por isso que é uma cidade tão importante para a espiritualidade. Ela ancora a frequência de Deus, coração de Deus, né? E a gente vai fazer esse trabalho de conexão. E depois vocês vão ter um tempo para se conectar com os lemurianos. Essa parte é muito especial. Eu vou soltar vocês lá no jardim deles, a gente vai ficar pertinho, ninguém vai se perder na floresta. Mas a gente vai ter esse momento de comunhão, é bem bonito, bem bonito. Teve muita gente que recebeu canalizações. Foi nesse momento que eu recebi que eu traria um grupo para Shasta, nesse momento que eu fiquei lá em meditação. E primeiro na resistência, não vou, mas depois foi me abrindo. Então, Shasta acaba também sendo um portal do relembrar para o nosso projeto divino. A Sara, de 2 anos atrás, em nenhum momento imaginou que trabalharia levando pessoas para locais sagrados. Isso se abriu depois que eu fui para Shasta. Esse relembrar dessa missão. Então, é um momento bem legal também que vocês vão ter ali com eles, de conexão, tá? Nesse local, que fica no topo da montanha, a gente vai fazer a integração das polaridades feminina e masculina de vocês, e de sombra e luz, que também faz parte do processo da ascensão. A gente vai passar os primeiros dias faxinando muita coisa, vocês viram, né? Limpeza energética, limpeza kármica, limpeza de ancestralidade, regulação de elementos do corpo. Aí a gente vai chegar nesse lugar das polaridades, em que a gente vai ter as trindades ancorando, Ísis,
Serafis Bey e Horus, Madalena, Jesus, Sananda e Saracali, tá? Vai ser um trabalho bem bonito, bem profundo, é muito bonito ali o lugar. Esse símbolo, ele foi ancorado pela Marcele, que estava aqui há pouco com a gente. Ela botou pedra por pedra, ela quase não conseguia caminhar no outro dia, mas a equipe dela pediu para ela construir esse símbolo de cura lá no topo da montanha. Talvez a gente tenha que reconstruir ele agora que a gente vai ir também, vamos ver o que vai acontecer, mas como tá todo mundo na missão, todo mundo vai agachar e levantar a pedra junto, tá? Só para avisar vocês. Talvez teremos esse movimento. Esse local é um lugar que ninguém sabe onde é. Ele não está no Maps e é onde fica o Templo da União Divina. Esse templo etérico, né, vocês vão sentir ele ali, vocês não enxergam com os olhos físicos, ele é ancorado por Arcanjo Gabriel e Esperança, do raio branco da Ascensão. E é ali que todas as chamas gêmeas se casam no astral, no plano etérico. Então é muito bonito. É muito bonita a energia ali. Nessa árvore... Ah, não é nessa. Tem uma outra foto que eu posso mandar depois ali para vocês. Eu senti muito forte o campo de Jesus. Foi bem emocionante para mim. Mais emocionante do que estar perto desse templo. Sentir o campo de Jesus sempre é muito impactante, né? Porque eu imagino que assim como para mim, talvez para vocês também ele seja o mestre dos mestres e aquele que toca, né, ali a alma, e para mim ele é esse ser, então foi uma conexão muito profunda que eu tive nesse local, e ali a gente vai fazer esse trabalho de conexão com a chama gêmea de vocês, para quem está num relacionamento, melhorar ainda mais o seu atual relacionamento, e para quem talvez não esteja ainda conectado com o seu parceiro de alma, para que possa se alinhar, para encontrar, né, com esse ser. E aí a gente vai fazer o nosso casamento lemuriano, teremos um casamento dentro do nosso processo. Todo mundo vai casar. Para concluir, a gente vai fazer a cura da nossa criança estelar e da nossa criança interior com Mãe Maria, nesse lugar incrível que se chama Lake Siskiyou. É muito bonito ali. A gente tem toda essa vista da montanha ali atrás, e dá para tomar banho nesse lago também, para quem quiser. E a Érica, inclusive, ela não entrou aqui, ela vai estar de aniversário nesse dia, 55 anos, comemorando em Shasta, então a gente vai comer pizza, todo mundo junto lá para comemorar o aniversário dela. E a gente vai fazer esse trabalho, porque às vezes a rejeição e o abandono que a gente sente não é dessa vida, é da primeira criança, e é ela que está ferida ainda, então é nessa raiz que a gente quer trabalhar, na criança estelar, que se sente abandonada às vezes pelo divino, que se sente em resistência por estar encarnada, e tudo mais, tá? Por fim, teremos a nossa cerimônia de ascensão nestas pedras em que Saint-Germain ascensionou. Essas são as benditas pedras em que ele esteve lá e recebeu a sua ascensão. Então, a gente vai ter a nossa cerimônia de ascensão, que vai ser ancorada por Saint-Germain, Mestre Dama, Serafis Bey e pelos arcturianos. Aí vai ser nossa formatura, tá? Então, a gente vai viver muitas coisas. A ordem dessas ativações talvez mude, porque a gente também depende do tempo, né? De sol, de chuva. Na época que a gente vai ir, é uma época mais estável. Eu não peguei chuva. Quando eu fui nesse período que a gente vai estar indo agora em agosto.
Mas a gente vai trabalhar para que a gente consiga seguir esse cronograma, essa ordem, mas vocês que já estão no caminho sabem que quem guia todo o processo não somos nós. Eu só sou o canal, eu sou a estagiária, então talvez possam ocorrer ajustes ali pensando no bem maior do grupo. Às vezes o grupo vai estar precisando integrar um pouco mais o trabalho e a gente vai deixar uma ativação para o dia seguinte, a gente vai sentindo que o campo de energia de vocês vai dar conta ali no processo, mas a gente vai fazer todas essas ativações ali dentro da semana que a gente vai estar lá, que vão ser anos para o nosso espírito, vocês vão ver. Exato, Ti, porque não é um trabalho como dar um curso com teoria, é uma experiência que a gente vai estar vivendo na pele, é uma experiência visceral, que depende do tempo, que depende do bem-estar de todo o grupo. E por isso que eu já estou trazendo aqui, porque às vezes a gente cria uma expectativa, vai ser isso, isso, isso e aquilo. Vai ser o melhor para o grupo. E como eu já tenho experiência em trabalho energético, o que eu mais vejo é que às vezes ajusta, mas sempre ajusta para o melhor. Sempre é para o melhor. Sempre é para o melhor de todos os envolvidos, né? Então, teremos todas as ativações, mas talvez os dias vão sendo alterados, mas a da ascensão a gente vai fazer só no último dia. Isso ficou muito claro pela espiritualidade, que também é o dia de ascensão de Maria, dia 15 de agosto. Eles me passaram especificamente que teriam que ser essas datas. Eu pedi várias vezes, posso trocar, posso fazer em setembro? Não, você precisa ir no portal 88 e ficar até o dia 16. Depois que eu fui entendendo todos os processos, o portal 88 é um portal muito poderoso, ele é um portal que, para além de abundância e prosperidade, ele é de conexão com a fonte criadora, faz total sentido com o trabalho ascensional. Dia 15 de agosto é o dia de ascensão de Maria e também é aniversário de Sensei Uzui, para quem é reikiano. Dia 16 de agosto é o dia da convergência harmônica, que foi quando se estabeleceu o processo da nova Terra, se deu o início da nova Terra. Então, é uma semana muito auspiciosa para a gente estar lá em Shasta. Dia 13 de agosto também é um dia em que Saint Germain quase que está materializado no planeta, segundo Carmen Ballesteros, que é uma das mentoradas de Saint Germain aqui do Brasil. Talvez a gente até encontre ela lá, porque ela vai há mais de 30 anos nessas datas, por conta do dia 13 de agosto, que é o dia que ele está mais próximo do planeta, assim, de físico mesmo, assim, vamos ver se a gente vai ter um tete a tete com ele lá também. Ai, ai. Mas é isso, amores, essa é a proposta, assim, do trabalho energético que veio pra gente. Então, a gente vai trabalhar muito o campo de liberação desse chakra base mesmo, liberação de medos, de crenças, de limitações, de ancestralidade, de escassez. Vamos trabalhar os 12 raios, vamos trabalhar essas aberturas do coração, da pineal. Vai ser um trabalho muito bonito. Eu estou muito animada, eu já queria que fosse agosto para a gente estar vivendo tudo isso, né? E a semente está aí plantada para que vocês se movimentem, para que vocês se direcionem para estar conosco lá também, viu? Eu vou abrir agora para dúvidas, também para ouvir o sentir de vocês aqui. Vocês podem trazer aqui as dúvidas, até as dificuldades. É importante a gente entender como é que está o processo. A Cris, eu sei que já fechou a inscrição, a Marcele também, a Joyce está vendo passagem da Alemanha para lá. O Ti, eu vi que botou que está vendo o visto ainda, né, Ti? Sim, porque, na verdade, no meu caso,
pouco complicado, que parece que está alterando até uma questão. Eu já tinha visto americano, só que como já tem um tempo que eu não renovei, né, e tem uma questão de tempo, e, consequentemente, eu acho que os Estados Unidos mudou uma questão da legislação, aí eu estou vendo com pessoa, vou ter que, de repente, ter que contratar uma pessoa que faz assessoria, porque acho que eu vou ter que fazer novamente, tá, do zero. Acho que não, Sim, não para passa renovar, 10 anos, sim, da renovação, até onde eu sei, eles é mudaram essa uma coisa esse informação. ano, eles fizeram uma alteração esse ano, então... Eu tenho uma consultoria, se você quiser, eu posso te passar. Se você não tem nenhuma, eu fiz com consultoria no passado. Posso te passar o contato depois para você dar uma olhada. Sim, às vezes é bom ter alguém para estar auxiliando. A gente investe um pouco, mas dá certo no processo, né? Nesses casos aí mais complexos, né? E aí tudo vai fluindo. As meninas que fizeram o visto, eu passei os documentos que eu levei ano passado e deu tudo certo para elas, né? Isso é bem individual, assim, o processo, mas se tu leva os documentos ali de comprovação, é bem tranquilo, mas a gente tem que dar um gás agora, porque faltam 54 dias para viagem. E essas questões de visto às vezes levam 2 semanas até o visto o passaporte chegar na tua casa, enfim, às vezes é isso que pega, né? A demora da devolutiva do visto, para quem ainda está no processo de criar o visto, né? Não sei se a Bárbara quer falar um pouquinho, como é que tá aí para você? Fica à vontade. Só tava te ouvindo, eu tava quase chorando aqui, né? Coisa mais linda. E engraçado que eu tinha deixado meio de lado, sabe? Eu tava acompanhando, mas eu tava assim, ai, meu Deus do céu, o que é isso? De repente, a hora que você chamou, veio, vai assistir. Eu, ai, tá bom, vou assistir. Quase um Ai, empurrão dos Deus, né? anjos, né? Foi. E eu tava assim, a hora que ela falou assim, meu, se abre e deixa. Eu acabei de mudar para o Rio Grande do Sul, então é toda uma transição, aquela coisa toda, né? Aí só abre para as possibilidades. Eu falei assim, tá bom, Deus. Vamos lá. Tá bom, o povo todo. Sim. É muito maior do que a gente imagina, né? O movimento. Sim, e eu vou confessar que foi uma das questões que aconteceu algumas coisas e eu tinha desistido. E eu tive um sonho semana passada e vi uma pessoa, e a pessoa falava, você vai dê seu primeiro passo. Qual que é o seu primeiro passo que você precisa fazer? Que o resto tudo vai acontecer. Mas aí deve dar o seu primeiro passo, que é no caso do visto, né? Que eu preciso renovar. Eu falei, caraca, era isso que eu precisava. Engraçado, eu tive um sonho muito forte. Eu falei, caraca, eu preciso ir. É o primeiro passo, é que às vezes a gente quer a cocriação completa, mas o que eu preciso para ir para lá? Vocês têm um passaporte. Teve gente que não estava conseguindo abrir o link do passaporte. Eu disse, meu Deus do céu. Primeiro vamos preencher o passaporte, faça seu passaporte. Depois a gente vai para o outro passo. Ok, tem o passaporte, o que tem que fazer? O visto, vamos fazer o visto. E aí as coisas vão fluindo. Os passos vão acontecendo. A gente conseguiu uma passagem milagrosa para Cristines, ela não estava conseguindo juntar as duas viagens dela. Ela achou que ela tinha que fazer uma escolha entre uma e outra, mas não, deu tudo certo, né, Cristines? No fim, a gente conseguiu achar a passagem. Sempre tá certo, né? Quando você põe intenção que quer de verdade, as coisas vão abrindo e vai acontecendo, né? Exatamente, e era muito curioso que a Cristina diz, eu não tô conseguindo achar passagem, e eu, nossa, que engraçado, porque eu vejo você lá nas ativações. Eu falei, bom, Sara, se você tá me vendo lá, então vai dar certo. Vai dar certo. Eu tenho certeza que essa passagem vai aparecer. É engraçado que eles me mostram, assim, a gente numa foto do grupo, daí eu vejo alguns rostos já sabendo quem são as pessoas e outros que estão apagados ainda, que eu acredito que sejam essas pessoas que estão em processo ainda de dar esse sim total, de fazer o visto, de movimentar, né? Porque toda a construção da linha do tempo depende do nosso livre-arbítrio. O chamado foi feito para todos vocês.
o convite da hierarquia foi feito para todos vocês, principalmente para quem é do portal Reconecta. A hierarquia foi muito clara com relação a isso. Ajudaremos todos a manifestar a viagem, os que estão com o sim total, né? Então, a gente sabe que é uma energia, a gente só tem que abrir para que essa energia chegue e a gente possa viver essa materialização dela, né? Aqui no físico. Então, vão se movimentando aí no processo. Eu já deixei o link ali da Rede Cristal, eu não sei se todos já botaram o seu pedido ali, é importante. Não sei se a Bárbara já pegou ali também esse link, eu vou te passar depois ali. Tá bom, amor, e beijo, gratidão pela presença. É um link, Bárbara, que vai diretamente para a Mestra Dama, o pedido para os lemurianos. Então, eu não sei se você já tem visto, se você não tem, já coloca ali, que você também precisa do visto. Nananã. Eu vou te passar um textinho ali que você pode colocar. O Ti também, eu não sei, Ti, se você já colocou o pedido do visto. É importante Eu não vi botar. esse, não. Tem aqui de novo? É porque eu mudei o telefone, aí Manda. não deve ter acessado. Sim, sim, é bom botar do visto, tipo, a Joyce está ali na busca da passagem, pode botar para auxiliar a encontrar passagem mais elevada também, né? Todos os detalhes do que a gente está precisando de auxílio para que eles saibam, opa, Detalhados, é bem aqui que eu detalhados. preciso botar, Sim, porque eles são muito literais no livre-arbítrio, eles não vão fazer aquilo que tu não pedir. Eles não ultrapassam os nossos pedidos. Então, o que que tu quer? Ah, eu quero isso, isso, isso. É nisso aqui que eu preciso de ajuda. Beleza, nisso eu tenho autorização para te ajudar. É assim que a hierarquia de luz trabalha. Eles não ultrapassam o nosso livre-arbítrio. E se a gente não pede ajuda, eles não podem ajudar também, né? Então, eles são bem claros nisso. Eu sinto que por hoje já foi um movimento bem bacana que a gente fez, a equipe atuou já no campo de vocês, enquanto que a gente estava falando aqui, eu senti vários movimentos, né? Então vão dando os passinhos de vocês aí, que ainda dá tempo. Eu sei que a mente vai dizer, nossa, falta só 2 meses, mas se vocês pegarem e se movimentarem, dá tempo. Eu sou uma prova viva disso, tá? Comprei na última semana a minha viagem ano passado. Mas vocês não precisam fazer isso. Não precisam fazer isso. Até para não deixar eu e a Dani louca com um monte de gente chegando na última semana, né? Da nossa organização. Gente, se é ajuda, se for contribuição, às vezes pedem um endereço, né, nos Estados Unidos, no visto, podem usar o meu endereço, tá? Eu moro na Flórida, em Miami, nos Estados Unidos, então se precisar, se for falar, Dani, estou precisando, eu disponibilizo que vocês possam usar. Vão visitar uma amiga em Miami, tá tudo certo, tá? Podem usar se for necessário dessa forma. Tá? Isso já Deixar claro aí ajuda para todo mundo bastante. quem precisar, pode fazer. Vai estar todo mundo Eu sou dormindo na americana, sala da Dani. eu sou americana, gente, não tem problema, tá? Não vai me colocar em problema, não vai acontecer nada. Eu sou americana, nascida nessa terra. Por incrível que pareça, ela parece ser gaúcha, mas ela é americana. Sou gaúcha no sangue. Exatamente. Tá, amores. Provavelmente a gente vai fazer mais algum movimento nas próximas semanas, mas eu sinto que já movimentou bastante coisa aqui nessa nossa conversa. Qualquer dúvida, vocês vão mandando para mim, para Dani, a gente vai ajudando vocês. Eu vou passar ali para vocês o link da Rede Cristal, vou passar da consultoria também para quem quiser pegar ela, para ajudar nisso do visto também, e vão confiando, vão pedindo ajuda da hierarquia, porque para eles realmente não existe nenhuma limitação, a limitação está só na nossa mente, com tudo isso que está travando, assim, né? E é isso, gratidão por estarem aqui com a gente,
por estarem sentindo o chamado. A gente está muito na torcida aqui, mandando muita energia, mesmo que a gente não tenha feito nenhum movimento agora de energia, a gente não para de mandar energia para ajudar vocês, fiquem tranquilos. A viagem já começou há um ano atrás. Eu estava falando para a Dani, vocês não têm noção do movimento energético que é fazer uma peregrinação. A gente está desde agosto do ano passado. Quando tu estava lá, o chamado foi quando estava lá. A gente participou do grupo contigo, já vi, cara, é isso aí. Você tem que ir lá, tem que estar. Já começou. É isso, é um chamado de alma mesmo. E como eu já trouxe na outra live, eu não sabia que era um chamado da minha alma. Veio a canalização e eu, então vamos lá, vou lá fazer, e chegando lá que eu vi que era. Então, para algumas pessoas pode ser isso, porque o que era? Eu tinha um fractal para curar lá. E aí, depois que eu curei, eu entendi a importância que foi ter ido para lá também, né? Então, olhem para essas resistências que talvez estejam vindo, porque o chamado inicial trouxe vocês aqui. O que eu estou fazendo aqui? Né? Vocês não iam estar aqui à toa dentro desse processo aí da peregrinação, né? Até a equipe pediu, inclusive, para manter mais exclusivo. Ali no grupo não tem muita gente. E eles pediram para ser assim mesmo. Porque é um trabalho ascensional, é diferente de tu ir lá de férias. A gente não quer qualquer um, a gente quer as almas certas para estarem lá com a gente nesse trabalho, né? Então, se vocês chegarem, também honrem a chegada de vocês, porque vocês não são qualquer espírito, né? Então, peçam ajuda dos anjos de vocês, do eu superior de vocês, porque eles ajudam a trabalhar também, a movimentar tudo, e vamos que vamos, tá? Depois a gente vai conversando aí, qualquer coisa chamem no individual, tá bem? Beijo no coração. Gratidão. A gente vai se falando. Gratidão, Dani. Tchau. Tchauzinho. Vou parar aqui a gravação. Bom fim de